Olá, neste momento nós estamos aqui para trazer para você esse vídeo falando sobre os perigos para os cristãos, né? Principalmente os cristãos que vivem nos últimos dias. Aí você pergunta, mas qual ou quais são os perigos para os cristãos? Eu vou te apresentar 3 textos da Bíblia, apenas isso, para você chegar à sua conclusão. Primeiro texto está na carta de Paulo, na segunda carta, no capítulo 4, verso 3 a seguir. Diz assim: Mas ainda que o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que o Deus deste século, ou seja, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Nós temos tantas pessoas cegas, não conhecem a Bíblia e, o pior, muitos que afirmam conhecer a Bíblia não têm discernimento para compreender o trabalho de Satanás, usando mesmo as Escrituras Sagradas para cegar o entendimento dos incrédulos. Este é um grande problema, é um perigo que nós estamos enfrentando. O Deus desse século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam a luz do Evangelho de Cristo. Aí você fala assim, mas é possível isso acontecer? Satanás cegar o entendimento das pessoas? Sim. E muitas vezes usando a própria Escritura para enganar as pessoas. Prosseguindo, nós temos um outro texto que nos diz assim, disse o apóstolo Paulo: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o apóstolo Paulo está falando do iníquo que já operava nos seus dias, e esse seria revelado quando o Senhor voltar, Jesus Cristo voltar, o desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o ministério da iniquidade já atuava no tempo do apóstolo Paulo e constantemente esse ministério tem se revelado, cada geração após geração, sempre Satanás ele procurará um meio para enganar os escolhidos de Deus. A Bíblia diz que, se possível fora, Satanás ele enganaria até mesmo os escolhidos. Portanto, nós devemos ter todo o cuidado. E diz aqui, a esse cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então o apóstolo ele diz que Satanás cega o entendimento das pessoas e daquelas pessoas que não receberam o amor da verdade para ser salvas. Às vezes as pessoas fingem de cegas, como se não tivesse entendendo a verdade da palavra de Deus e fica com a mente confusa, não para entender as verdades da palavra de Deus. E o mais triste é
Verso 11 diz assim, o apóstolo Paulo: por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creia na mentira. Então, quando a pessoa ela não recebe o amor da verdade para ser salva, então Deus envia a operação do erro para que essas pessoas creiam na mentira. E é o que hoje nós estamos vendo tantas pessoas dizendo ser servo de Deus, mas, por outro lado, elas não querem ouvir a verdade da palavra de Deus e Deus, então, envia a operação do erro para que elas creiam, então, na mentira de Satanás. Então, por isso, eu digo a você, e eu trago aí esse tema para você: perigo para os cristãos nos últimos dias. E, por último, quero finalizar com o texto de Jesus, quando ele diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, nós, muitas vezes, erramos quando não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso, eu digo a você, vamos examinar as Escrituras, vamos analisar a palavra de Deus, né, que com certeza ela vai iluminar, né, a nossa vida, como diz o apóstolo Pedro, como uma lâmpada que alumia em lugar escuro. Mas volto ao título da nossa mensagem: perigo para os cristãos. Cuidado, porque Satanás pode estar te cegando para que você não veja a verdade da palavra de Deus.